A paz do Senhor Jesus, tudo bom com você? Temos mais uma vez uma palavra de Deus para transmitir ao seu coração e que Deus possa abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para que você possa compreender esta palavra. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que muitas vezes talvez você tenha pensado que Deus perdeu o controle, talvez Deus tenha envelhecido e de repente Ele perdeu o controle do mundo, perdeu o controle de todas as coisas, ou talvez que Deus o abandonou. Primeira coisa, a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus capítulo 3, versículo 8 revela isso. Segundo, além dele ter o controle, Ele também não deixou de te amar. Ele também não te desprezou, Ele também não te abandonou. Pelo contrário, a raça humana, ela é tão querida por Deus, ela é tão desejada por Deus, que a palavra nos diz que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, segundo escreveu São João capítulo 3, verso 16. Ou seja, você é uma pessoa abençoada por Deus. Você é uma pessoa que recebeu e está recebendo a cada dia um convite de Deus para andar em novidade de vida. Agora, muitas pessoas acabam não credibilizando a palavra de Deus. Muitas pessoas acabam deixando sempre Deus em último lugar de suas vidas. Até mesmo diante das situações adversas da vida, as pessoas desprezam a Deus. Nós estamos vivendo um dos piores momentos que a raça humana já viveu, pelo menos na minha geração e provavelmente na sua geração também. Nós nunca passamos por uma situação como essa que nós estamos passando neste momento, mas mesmo assim, vivendo uma situação tão difícil, muitas pessoas, elas continuam pecando, continuam levando uma vida de desordeiros, uma vida vil, uma vida cheia de orgia e que desagrada a Deus. Foi notícia em todo o Ceará, você sabe disso, de pessoas que receberam auxílio emergencial pelo qual o governo entregou, deu às famílias para que elas pudessem se alimentar, para que elas pudessem ter os seus produtos de higiene e nada faltasse na sua casa. E muitas pessoas pegaram esse auxílio emergencial, foram se esbanjar em bebidas, em drogas, entendeu? Ou seja, mesmo diante dessa situação tão difícil, as pessoas não estão temendo a Deus. Mas eu sei por que isso acontece. Sabe por quê? Para se cumprir a palavra de Deus. Nós vamos meditar no livro do profeta Isaías, capítulo 53, se der tempo. Nós vamos para o capítulo inteiro. Mas a palavra de Deus diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos para que nos agradássemos. Isso fala a respeito de Jesus, né? O homem não via nenhuma beleza, o homem não via nele nenhuma aparência, mas observe no que diz a palavra de Deus, segundo escreveu o evangelista São João no capítulo 12, versículo de número 37 e 38, Jesus havia manifestado a sua palavra em Jerusalém, diante de uma grande multidão. Jesus fez sinais de cura, milagre na presença das pessoas e muitos deles não acreditaram, não deram o crédito que a palavra de Deus merecia. Mas no verso 37 deixa bem claro que tudo aquilo aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A pregação vem, mas quem quer a mudança, quem quer o diferencial na sua vida, ele vai tomar uma posição para poder viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Mas o amor de Deus foi tão grande pelo ser humano que ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, segundo escreveu o próprio evangelista João no capítulo 3, verso de número 16. Foi esse o amor por Deus, pois ele viu o seu Filho sofrer, e o Filho de Deus, ele foi tido como um homem que não tinha aparência, um homem que era desagradável perante o ser humano. As pessoas, muitos deles não gostaram, desprezaram o próprio Jesus. Jesus foi desprezado em Nazaré, a terra que ele escolheu para poder habitar durante parte da sua vida. Ele foi desprezado e Jesus ainda hoje continua sendo desprezado em muitos corações.
Jesus ainda hoje continua sendo humilhado nas avenidas, Jesus ainda hoje continua sendo humilhado nos festivais que existem pela vida. Sabe por quê? Porque o homem perdeu o temor por Deus. Por isso lhe sobrevém toda uma carga de miséria, de desgraça, por causa do desprezo da palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, mesmo assim, o Senhor o ama. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. O versículo de número 3 do capítulo 53 diz que Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esse foi Jesus que veio ao mundo. Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado pelas nossas autoridades da época, foi rejeitado pela autoridade governamental de Roma. Jesus Cristo foi desprezado pelos sacerdotes da época, pelos escribas, saduceus e por grande parte da população. Você observa uma coisa, há poucos instantes Jesus havia entrado em Jerusalém montado em um jumentinho, e as pessoas pegavam folhas de palmeiras e iam colocando ali no caminho, e elas clamavam: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, as pessoas estavam bendizendo, estavam exaltando, estavam glorificando o nome do Senhor Jesus naquele momento. Mas quando Jesus Cristo estava diante de Pilatos, aquela mesma multidão, aquelas mesmas pessoas estavam fazendo, sabe o quê? Elas estavam dizendo: crucificai-o, crucificai-o. E Pilatos dizia: mas eu não vejo nele crime algum. E a multidão dizia: se tu solta este, tu não és amigo de César. E com esta palavra ele mandou açoitá-lo, mandou crucificá-lo. As pessoas que antes o aplaudiam, agora estavam zombando de Jesus, estavam condenando a Jesus, estavam induzindo Pilatos a condenar a Jesus. Mas observe uma coisa: quando Jesus estava ali crucificado, em agonias, você sabe o que foi que Jesus disse para o Pai a respeito daquelas pessoas? Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Amor. Aquelas palavras de Jesus, elas eram e são verdadeiras, o verdadeiro amor. Outro fato importante: você vê que diante da crucificação de Jesus, os discípulos não estavam ali presentes, com exceção de João. O restante todos tinham debandado. Se tinha algum, estava a larga distância. Todos tinham fugido, todos tinham abandonado a Jesus, ainda ali no Getsêmani, quando Jesus foi preso. Mas quando Jesus ressuscitou, que Jesus aparece para eles enquanto eles estavam pescando, Jesus chega para eles e diz: amigos, tendes alguma coisa para comer? Ora, aqueles que tinham sido covardes, que tinham abandonado Jesus, Jesus agora chama de amigos. Sabe por quê? Porque Ele verdadeiramente nos ama. Mesmo o homem tendo desprezado a Ele, Ele o ama. E no versículo 4 ele diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e ele foi oprimido. Mateus registrou isso no capítulo de número 8, versículo de número 17. Ou seja, Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que era meu, o castigo que era seu, Jesus levou sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tornou-se enfermo por causa de nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, para poder fazer tudo isso, tinha que verdadeiramente ter amor. E Jesus tinha e tem amor por você. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é uma pessoa querida por Deus. A Bíblia diz no verso 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Transpassado, Jesus teve suas mãos perfuradas, Jesus teve seus pés perfurados, o lado de Jesus foi perfurado, Jesus foi moído, mas tudo isso foi por minha causa, foi por sua causa, foi pelo grande amor com que Ele nos amou. Quando Jesus Cristo ele estava ali no jardim do Getsêmani, na sua oração ao Pai, ele ainda disse para o Pai: Pai,
se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali, naquela oração, Jesus me enxergava, Jesus enxergava você. E Jesus encarou a cruz. Sabe por quê? Porque no verso 6, Isaías já dizia que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Presta atenção numa ovelha dispersa, numa ovelha que não tem pastor, numa ovelha que anda pelos campos, pelas campinas, pelos valados da vida. Assim andava eu, assim andava você, sem um rumo, sem uma direção. Mas quando Jesus Cristo ele foi manifestado ao mundo, nós podemos olhar para o único, verdadeiro e supremo pastor das nossas vidas, Jesus. Nós andávamos desgarrados, mas Jesus fez, sabe o que? Ele nos juntou de novo. Para quê? Para formar um único rebanho para o Pai. Eu pergunto a você, você já foi arrebanhado por Jesus? Você está já no aprisco do Senhor Jesus? Ou você ainda continua desgarrado? Ou você ainda continua seguindo o seu entendimento, seguindo a sua própria vontade, seguindo os seus próprios desejos? Você é daquele tipo que diz, eu sou o dono da minha vida, eu já tenho mais de 18 anos, ninguém precisa mandar em mim, que eu já sei muito bem o que fazer. Lembre-se de uma coisa, quem tem tais pensamentos precisa entender na verdade o que é um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus, ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o seu Senhor quer. E Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Se eu sou discípulo de Cristo, se eu sou uma ovelha de Cristo, eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que o meu mestre, aquilo que o meu Senhor, ele quer que eu faça. Pois foi para esta finalidade que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi porque Jesus me viu, Jesus viu você desgarrado como ovelha, e ele teve misericórdia, ele teve compaixão, ele teve amor e disse, eu vou arrebanhar estas ovelhas. Eu vou colocar ela dentro de um pasto verdejante. Eu vou colocar ela nas águas tranquilas. Eu vou dar ela repouso, eu vou dar ela descanso, eu vou preparar para elas uma casa, uma mansão, não na terra, mas uma mansão celestial. É por isso que, segundo escreveu o evangelista São João no capítulo 14, Jesus se manifesta para os seus discípulos dizendo, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então perguntou Tomé ao Senhor, Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero falar uma coisa para você. Nesse momento que nós estamos vivendo, a humanidade por inteira está com medo de pegar o Covid-19. Esse é o medo, entendeu? Todo mundo precavido, procurando usar seus equipamentos de proteção da melhor forma possível, lavando as mãos, lavando os pés, não entra dentro de casa calçado, com medo de pegar uma doença. E temos que fazer isso mesmo. Temos que tomar os devidos cuidados para não contrairmos esse vírus, é bem verdade. Mas eu pergunto uma coisa a você. Você está preocupado também para não pecar? Responda para si mesmo, é retórica. Você está preocupado também em não pecar? Porque eu te falo uma coisa, o pecado, ele não destrói apenas o corpo. O pecado, ele leva o homem também para o inferno. O pecado leva o homem a uma vida separada, a uma vida distante de Deus. Agora, se você está vivendo uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus, você pode até morrer por uma enfermidade, você pode até morrer por um acidente, seja lá que tipo de problema possa te ocorrer. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas se morrermos com Cristo, nós seremos recebidos nos céus. Nós seremos recebidos nas mansões celestiais, num lugar em que o próprio Filho de Deus, ele foi preparar um lugar.
lembre-se do que ele falou. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Existe uma morada para você. Então, primeiro, se preocupe em não pecar. Não seja uma ovelha desgarrada, mas seja uma ovelha que faz parte do aprisco do nosso Deus. O versículo 7, Isaías fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, Jesus foi oprimido. Jesus foi humilhado por mim, foi humilhado por você. Cuspiram na cara de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, colocaram um manto em cima dele e começaram a prostrar-se sobre ele, não porque o consideravam como um rei, mas porque estavam zombando dele. E batiam nele, ficavam dizendo: adivinha quem te bateu? Tu salvou a muitos, salva nós agora. Tu salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. E as pessoas ficavam balançando a cabeça, desprezando, porque ele foi desprezado. Mas mesmo assim, ele não desistiu do seu propósito, porque o propósito de Cristo foi e sempre será a tua salvação. Não importa o tipo de pecado que você cometeu ou está cometendo, o importante é a forma de vida que você vai decidir viver a partir de hoje, porque Jesus foi humilhado, foi levado ao matadouro como ovelha muda, como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca, simplesmente para te dar salvação, para poder te dar vida. Jesus chegava lá diante de Pilatos, diante de Herodes, e começava a interrogar, e Jesus calado, Jesus calado, Jesus calado. E de repente Pilatos pergunta: tu és rei? E ele diz: meu reino não é deste mundo. Eu sou rei e para isto vim ao mundo, mas o meu reino não é daqui. Fique você sabendo de uma coisa: o reino de Cristo não é aqui. E se nós somos súditos de Cristo, se nós somos servos de Cristo, o nosso reino, ele não é da terra. E se o nosso reino não é da terra, a pergunta que eu te faço é: então o que nós fazemos por aqui? Estamos passando um tempo. Somos peregrinos, somos passageiros, nós somos apenas mordomos. Estamos apenas cuidando daquilo que está aqui, por um período de tempo, porque a qualquer momento Jesus voltará e nos levará para reinarmos eternamente com Ele. É esta a promessa que temos da parte do nosso Deus. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Jesus foi cortado da terra dos viventes por causa da nossa transgressão, da transgressão da humanidade. Jesus Cristo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. É o verso 9. Preste atenção. Eu tive analisando um pouco a respeito dessa primeira parte, a parte A, do versículo 19, que diz que designaram-lhe a sepultura com os perversos. Você sabe por quê? A sepultura daquele que era crucificado, ele não era colocado em uma sepultura de honra, ele não era colocado numa sepultura como um ser humano decente. Ele era colocado, sabe aonde? Depois da cruz. Os corpos eram colocados em lixões, em um lixão fora de Jerusalém, porque só era colocado em uma cruz aqueles que eram insurretos, inimigos do Império Romano. Os piores seres humanos que existia eram aqueles que iam para a cruz, e Jesus foi considerado assim. Então contaram, designaram a sepultura de Jesus. Qual sepultura que designaram para ele? O lixão. Mas veja o que diz a parte seguinte do verso 9. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Com o rico, porque José de Arimateia, um senador da época, dirigiu-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e juntamente com Nicodemos tiraram o corpo e sepultaram em um sepulcro novo. Mas pela regra que existia naquela época, o corpo de Jesus iria para o lixão. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar,
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Interessante que Deus se agradou em moê-lo, Deus se agradou em enfermar o corpo de Jesus. Sabe por quê? Exatamente pela nossa salvação, por amor a nós. Quando Deus percebia que Cristo estava sofrendo, por outro lado, a humanidade estava triunfando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus triunfou por nós. O Pai fez Cristo triunfar por nós, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, nas mãos de quem? De Jesus. E prosperou, porque milhares e milhares de pessoas pelo mundo têm abraçado a fé em Cristo. Milhares e milhares de pessoas pelo mundo têm reconhecido que só Cristo é o Senhor, que só Cristo é o caminho, que só Cristo é a verdade, que só Cristo é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é a única porta. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 11 diz: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Jesus vai ver o trabalho das suas mãos. Jesus vai um dia olhar para mim. Jesus vai olhar para você. Jesus vai olhar para aquele homem que estava condenado à morte. Jesus vai olhar para aquele assassino, para aquele adúltero que se converteu e mudou de vida, e Jesus vai dizer: valeu a pena o esforço do meu trabalho, valeu a pena o meu sacrifício. E a Bíblia diz que justificará a muitos. É muito interessante isso, que Cristo, que o seu sangue, que o seu sacrifício justificará, não é a todos, mas a muitos. O objetivo de Deus é que todos fossem salvos, mas a Bíblia Sagrada deixa bem claro que ele justificará muitos, mas é porque nem todos creem. Eu quero te revelar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que o teu pecado, ele não te leva ao inferno? O teu adultério, ele não te leva ao inferno? O teu assassinato, as tuas mentiras, os teus enganos, eles não te levam ao inferno. Eles não te levam à separação eterna de Deus. O que te leva ao inferno, o que te leva à separação eterna de Deus, é você recusar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É você recusar as Escrituras Sagradas. É você recusar tudo isso que Cristo fez por você. É isto que leva o homem a perder a sua salvação. É recusar o sacrifício de Cristo. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus intercedeu pelos ladrões, Jesus intercedeu pelos seus algozes. Mais uma vez, o profeta Isaías diz que levou sobre si o pecado de muitos. Por que Jesus não levou o pecado de todos? Porque nem todos aceitam o seu sacrifício. Quer uma mudança de vida? Aceite o sacrifício de Cristo. Creia que só Cristo, ele é o Senhor da sua vida. Só Cristo é o meio. Portanto, não recuse o sacrifício de Cristo. Volto a frisar, o teu pecado, ele não te leva ao inferno. O que te leva ao inferno é rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E você pergunta, mas como é que eu rejeito? A partir do momento que você não lê as Escrituras, a partir do momento que você não se engaja, não se envolve com Deus e nem com as sagradas letras. Que Deus abençoe, que você possa tomar uma decisão na sua vida, aceitar verdadeiramente o sacrifício de Cristo e não ser mais uma ovelha desgarrada. Pelo contrário, ser uma ovelha que faz parte do aprisco do Senhor. E Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, chamo a cada uma pelo seu nome, e elas ouvem a minha voz e me seguem. Se você é de Cristo, então ouça a voz dele dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. Guarde isso, só em Jesus há descanso. Seu fardo é leve, seu jugo é suave. Assim nos falou o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Deus abençoe a todos.